Olá, queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz de Cristo. Bem-vindos de volta, né? À Escola Bíblica Online, após esse período de recesso, voltamos. Eu espero que vocês estejam com muita expectativa e saudades. É com alegria que eu, pastor Guilherme Dallier, estou aqui diante de vocês para ministrar um ensino tão sagrado da Palavra de Deus. Espero que seja um momento de rico aprendizado, como também de transformação de conceitos e práticas para que juntos possamos honrar a Cristo com a nossa vida. Vamos orar, então? Gracioso Deus, bendito Pai, nós louvamos o Teu nome por esta graciosa oportunidade que o Senhor nos concede de abrirmos a Tua Palavra e com a fé, Senhor, e o entendimento dado pelo Teu Espírito, nós podemos entender, ó Deus, aquilo que Tu queres para nós. Venha, Senhor, habitar em nós e através de nós, que esta aula possa produzir em nós, ó Deus, reflexão, como também transformação de postura e de vida prática. Nos ajuda, Tu sabes que eu dependo exclusivamente da unção e da sabedoria que vem do céu. Usa os meus lábios para transmitir com graça, poder, unção, ó Pai, e sabedoria, as riquezas das excelências, ó Pai, que contém as Tuas Escrituras. Nos ajuda e nos abençoa nesta hora que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Bom, a gente vai dar continuidade, então, à carta aos Efésios. Estamos caminhando. Hoje será a penúltima aula e teremos aí a grande conclusão com o nosso querido pastor Érico Dallier. Eu hoje fiquei na incumbência de ministrar a aula de capítulo 5, a partir do versículo 22 até os capítulo 6, versículo 9. Essa parte da carta de Efésios, ela está associada às relações, né? Pais e filhos, marido e mulher, senhores e seus servos, servos e senhores. E se você observar bem, a gente vai ler daqui a pouquinho o tema. Existem duas coisas aqui que são o tema principal, né? O primeiro deles é a questão da sujeição. Apesar dessa aula estar a partir do versículo 22, todo o âmago do capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 9, ele está associado ao capítulo 5, versículo 21, onde o apóstolo Paulo diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada. Então, são dois temas centrais. Tudo que nós vamos tratar aqui já tenta ler, interpretar com essas duas vertentes. Paulo estará falando dessa sujeição mútua nas relações. Sujeição. Sujeitai-vos uns aos outros. Algo que hoje, principalmente, é meio inconcebível, né? Todos são muito independentes, as pessoas querem mais autonomia e independência, mas Paulo, as Escrituras, vai nos ensinar. Se nós queremos a excelência no corpo de Cristo, queremos alcançar a nossa plenitude em Cristo Jesus, nós precisamos aprender a sujeitar-se uns aos outros. Então, esse é um tema que vai estar permeando todas as relações, mulher e marido, filhos e pais, escravos e senhores, ou servos e senhores, e vice-versa. O tema da sujeição. O segundo tema também que vai estar muito forte, assim como é verdade que a sujeição está aqui marcada com ênfase, também é verdade dizer que o tema da reciprocidade está muito fortemente marcado nessas relações. Então, se eu devo me sujeitar ao meu irmão, também é verdadeiro que o meu irmão, o meu próximo, aquele a quem a relação está ocorrendo, seja marido e mulher, seja servo e senhor, seja filhos e pais, também é verdade que o outro lado também deve se sujeitar-se ao lado inverso nessa relação. Então, sujeição e reciprocidade são os temas principais para que haja equilíbrio,
para que haja harmonia nas relações, para que essas relações sejam duradouras, sustentáveis, saudáveis e plenas. Elas têm que ter esses dois componentes: sujeição e reciprocidade. Quando a gente fala de sujeição, outra coisa que vale aqui adendo de introdução é que toda essa sujeição também estará permeada pela sujeição a Cristo, Senhor Jesus. Ele sempre vai chamar a atenção toda vez que ele iniciar essa palavra, sujeitai-vos uns aos outros. Você vê aqui no versículo 21, ele diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Quando ele fala das esposas, que daqui a pouquinho a gente vai falar, esposa, cada um de vós se sujeita a seu próprio marido, como ao Senhor. Quando ele dizer lá para os maridos amarem a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Quando ele vai dizer lá, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Quando ele dizer aos pais, ele vai dizer, e vocês, pais, tratem-os na disciplina, crie-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando ele disser aos servos, obedeçam aos seus senhores como que estiverem servindo a Cristo. E quando ele se dirige aos senhores, ele vai dizer, e vocês, senhores, tratem os seus servos com dignidade, sabendo que vocês no céu têm um Senhor. Então, se é verdade que aqui na terra nós temos que nos sujeitar uns aos outros, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção para que esta sujeição tenha como vínculo principal, primordial, como uma base que sustenta essas relações, a sujeição no Senhor. Como que ele estivesse querendo dizer a nós, se você se submete a Cristo, você também deve se submeter ao próximo. Você deve se submeter ao próximo com o viés e o entendimento que ele faz parte do corpo de Cristo. Quando eu estou me submetendo ao próximo nessa relação, Cristo está se fazendo presente. Então, o senhorio de Cristo é a coluna principal dessas relações que nós temos. Tendo isso, pois, colocado como introdução, vamos partir aqui para as aplicações práticas, né? Essa aula eu preferi construir, a gente já tem aqui vários estudos bíblicos, né? Mas nessa questão de relações eu achei mais pertinente trazer princípios práticos e claros do que propriamente princípios profundamente teológicos, de modo que ele possa surtir um efeito imediato na nossa conduta. Então, vamos falar a primeira relação que o apóstolo Paulo vai mencionar aqui no texto, é a relação matrimonial. Lembre-se sempre o pano de fundo: sujeição e reciprocidade. Sujeição e reciprocidade. Então, ele vai, dentro dessa relação marido e mulher, a partir do versículo 22, ele vai tratar do componente as esposas. Então, ele vai dizer assim no versículo 22, esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa. Eu vou repetir, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Então, se é bem verdade que a sujeição ela é mútua, o apóstolo Paulo aqui em nenhum momento ele vai entrar em qualquer tipo de discussão social ou ideológica. Para Paulo, a questão aqui está clara. Por que eu estou dizendo isso? Você não vai ver ele aqui abordando se a escravatura, se a servidão é legítima ou não. Ele vai falar, já que existe, servos obedeçam aos seus senhores, e senhores tratem com dignidade os seus servos. Então, ele não vai entrar na questão ideológica, mas isso não quer dizer que Paulo não tenha as suas convicções
cristãs doutrinárias bem firmadas. Ele vai deixar muito claro aqui os papéis. A liderança, ela será exercida por alguém. Embora ambos tenham uma missão, ambos são um ao lado do outro, como instruídos ao Senhor a governar a terra desde lá do Éden, né? A gente entende essa questão em todas as aulas. Minha esposa deu uma linda aula lá também sobre família, sobre a questão de marido e mulher, conforme 1 Pedro, e você tem outros exemplos como esse. Você vai aprender que submissão é estar sujeito à missão, e a missão não é do homem nem da mulher, a missão ela é divina. Deus nos deu essa questão da missão, mas note que a palavra traduzida aqui não trata apenas de submissão, mas é uma submissão que está dentro da questão de sujeição. Eu consigo, através da humildade que eu tenho em Cristo, assumir um papel de serviço. Um vai servir ao outro para que a missão possa ser plenamente cumprida. Então, isso aqui que está permeando. Então, voltando aqui para a questão, Paulo, ele vai afirmar, ele não vai ficar em cima do muro, e ele vai dizer aqui: esposas, se sujeitem ao seu marido, porque ele é o cabeça da esposa. E a conotação que o apóstolo Paulo vai fazer aqui é longe de qualquer viés ideológico, é longe de qualquer viés social, né? De instrução acadêmica, ou qualquer tipo de movimento sociológico e ideológico. Paulo está aqui afirmando a partir de um conceito bíblico, e isso é muito importante nós entendermos, né? A cultura, ela muda. Os movimentos revolucionários sociais, eles vêm e evoluem a cultura a uma dimensão social e ideológica. Porém, os princípios bíblicos, os princípios, ou seja, os princípios de Deus, eles são imutáveis. Existem certas coisas que as gerações vão passar, as culturas vão se transformar, mas alguns princípios permanecerão imutáveis, como santidade ao Senhor, como a pureza, como o amor, como a questão de honrar a Deus, como a obediência, como a fé. São princípios doutrinários que são imutáveis, independente da cultura ou da era que nós estejamos vivendo. Igualmente, são as questões dos papéis. Então é importante a gente admitir, podemos estar hoje no século 21, mas ainda assim a Bíblia nos declara que quem exerce a liderança dentro da sua casa, dentro desse relacionamento, Deus assim o constituiu o homem como o líder espiritual, o líder como um todo na sua casa, e dentro dessa relação ele deve assumir essa liderança. Talvez o grande problema, a gente já vai falar lá à frente, é que talvez os próprios homens confundiram o que é essa liderança, por não entender, de repente entender a liderança como algo de poder, uma dominação, né, de poder, e não influenciavam. Eles distorceram a liderança, mas a liderança é um cargo de influência, é um cargo de autoridade que é legitimada pela vida prática, pelo caráter. E é isso que Deus está instruindo, para que essa relação possa estar harmonizada. Os papéis têm que estar completamente definidos e devem viver em harmonia através da sujeição mútua, através da reciprocidade. Então a gente tem que entender que nesse papel os homens devem ocupar o seu papel de liderança, e a gente já vai falar isso, devem fazê-los com dignidade. Mas aqui, nesse momento inicial, o apóstolo Paulo está se dirigindo às mulheres, às esposas. Se eu penso que hoje nós já temos muitos problemas nessa área,
com todo o advento do movimento feminista desde o século XX, né? Cada vez mais nós estamos lidando com questões culturais que antes, quando foi escrito esse texto, não se tinham, né? Hoje é muito comum no lar, de repente, a mulher ganhar mais do que o homem, a mulher ter um nível de instrução, de repente, maior do que um homem, estudou mais, já fez uma carreira acadêmica ou não, o homem não. Tem sido muito comum, talvez seja quase uma tendência para as próximas décadas, que isso venha a crescer, mas independente da mulher ganhar mais que o homem, independente da mulher ter um nível de instrução maior que do homem, independente, de repente, do tipo de temperamento da mulher, em detrimento de um temperamento, de repente, mais dócil e mais pacato do homem, Deus está deixando claro, através da sua palavra, que é imutável e que é válida, porque todas as coisas, disse o Senhor, os céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E a palavra, ela é imutável, ela permanece, independente de todas essas questões sociais e culturais, biblicamente, o homem está no papel da liderança. E quando ele se dirige às esposas, ele fala: vocês, esposas, devem reconhecer isso, porque isso vem do Senhor, né? Isso não é uma cultura machista, uma cultura ideológica masculina. Se você ler lá em Gênesis, quando todas aquelas sentenças estão sendo dadas ao homem, à mulher, à terra, à serpente, Deus falou à mulher, naquele momento, que ela teria com dor os seus filhos, né? E que o desejo dela seria para o seu marido e ele o governaria. Então a gente vê que esse foi um decreto divino, que embora talvez não existisse antes da queda do homem, passou a ser algo aceitável e algo divinamente instituído a partir de então. Fica claro que o homem deveria estar dentro desse processo de liderança. E uma mulher de Deus, convertida, né? Que aqui a gente está falando de lares cristãos que creem na palavra e que têm a Jesus como seu Senhor. Se eu tenho Jesus como meu Senhor, eu estou submetido a tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele faz e tudo aquilo que Ele me diz. Então, se Ele está dizendo às esposas, sejam submissas ao seu marido, eu creio que as mulheres de Deus devam reconhecer os seus maridos como os seus líderes e estarem sujeitas aos seus maridos. Mas uma questão aqui que ele vai começar a construir esse conceito é que homem e mulher, ele vai fazer uma analogia tão bonita, tão linda, que o casamento entre homem e mulher representa a união de Jesus com a igreja. E assim como Jesus e a igreja constituem um corpo unido, lindo, assim também é o marido e a mulher. E dentro dessa concepção de corpo, Jesus e a igreja formando um só corpo, Cristo é o cabeça da igreja. E também a igreja faz parte desse relacionamento com o Senhor. E igualmente no casamento, nesse corpo que é único, né? Não tem distinção, mas só tem funções diferentes. O marido deve ocupar esse papel de liderança, mas esse papel de liderança já vai estar aqui no versículo 23, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então, ele já começa a dar uns insights para os homens aqui, que essa liderança não é uma dominação, não é uma autoridade excessiva, ela não é um governo que é feito sobre gritos, sobre opressões, mas ele é feito com o amor, com a mansidão, com a humildade, com a sabedoria que há em Cristo, porque Cristo não governa a igreja sobre um cetro pesado, pelo contrário, o seu fardo é suave, o seu jugo é leve. Ele nos convida a aprender com
ele que é manso e humilde de coração. Então, a forma que um homem deve exercer esse papel de liderança é a mesma forma que Jesus exerce a sua liderança para com a igreja. E a liderança que ele exerce sobre a igreja está permeada no amor, conforme nós vamos ler daqui a pouquinho. Então, veja que nesse momento, no versículo 24, o apóstolo Paulo vai dizer às mulheres: então, como a igreja está sujeita ao cabeça, que é Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Conforme eu estava falando, se hoje no século XXI, isso já é muito comum, a gente ter problemas e dificuldades de entendimento e de praticidade nessa área de relacionamento marido e mulher, você já vê aqui que para o apóstolo Paulo escrever isso aqui em Efésios, em outras cartas também, é porque as coisas já estavam acontecendo fortes há 12.000 anos atrás, embora a cultura fosse muito diferente, a cultura oriental, como também a questão do tempo, da época que se vivia. Imagine hoje, mas nós cremos que a palavra de Deus é imutável e ela nos ensina aqui: em tudo a esposa deve estar sujeita ao seu próprio marido. Lembrando que essa sujeição ele está associado ao versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sempre lembrar que essa sujeição também está associada ao conceito de reciprocidade. Por exemplo, quando o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, vai falar até do relacionamento sexual entre o marido e a mulher, ele vai dizer assim: porque a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Assim como o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O que ele está querendo dizer ali? Ele até vai dizer: não priveis uns aos outros, exceto por propósitos específicos de oração. Ele está ensinando, quando nós nos casamos, ele vai dizer daqui a pouquinho, nós nos tornamos uma só carne. A minha vida passa a ser a vida dela, e a vida dela passa a ser a minha vida. Nós temos um só corpo, um só propósito. Agora a minha vida serve para honrá-la e a vida dela serve para honrar a mim. Esta é a concepção, uma sujeição mútua. Então, nesse papel de liderança que o homem exerce, a esposa, assim como a igreja reconhece Jesus como o cabeça desse corpo espiritual, a mulher, dentro desse relacionamento, deve olhar para o seu marido e entender que, debaixo do senhorio de Cristo, o Senhor concedeu ao homem o papel de exercer a liderança. E ela, sob essa missão divina, deve encorajar, incentivar, deve apoiar o seu marido a exercer com propriedade e com plenitude essa liderança que o Senhor o incumbiu. Porque já diz a palavra que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, assim, o texto encoraja as mulheres a assumirem com graça o seu papel de esposa, reconhecerem a liderança do seu marido e em uma só visão, amor e coração possam ter esse relacionamento em harmonia. Agora, se é verdadeiro a gente dizer que o marido é a liderança desse relacionamento e que a esposa deve estar sujeita ao seu marido, a Bíblia também vai ensinar como que esse maridão, esse homem de Deus, deve exercer essa liderança e deve exercer mais do que essa liderança, mais do que essa função, deve se relacionar com essa outra parte do matrimônio. Então, a partir do versículo 25, ele assim vai declarar: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. E até aqui está tudo ótimo, né? Está tudo lindo, está tudo legal, está tudo beleza, porque se você perguntar aí para os maridos, todas as pessoas vão dizer: você ama sua esposa? Ele vai responder: ama, mas esse amor é de acordo com o conceito dele, é de acordo com a perspectiva dele, é a forma de amar que ele aprendeu a fazer. Mas a Bíblia vai nos ensinar como deve ser esse amor. Então, não é o amor da forma que eu penso, é o amor da forma que a Bíblia
me encoraja e me ensina a amar. Então a Bíblia vai dizer: maridos, cada um de vós ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, no versículo 28, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também conto a vocês que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Nossa, eu acho que esse conceito que a Bíblia dá nessa relação mútua, ela muda tudo, muda todas as coisas de figura, porque a Bíblia vai nos ensinar a exercer a nossa liderança como Cristo exerceu sobre a igreja. E você deve lembrar que Jesus, ele foi um líder humilde, ele foi um líder servil. Ele não usava da sua posição de filho de Deus, de Messias de Cristo, para estar acima das pessoas. Pelo contrário, o próprio texto bíblico em Filipenses diz que ele a si mesmo se esvaziou, não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou e foi obediente até a morte de cruz para salvar a igreja. E é isso que a Bíblia está falando. Olha, marido, você deve amar a sua mulher, você deve exercer a sua liderança nesse relacionamento da mesma forma que Cristo fez. Esquece qualquer dogma masculino, qualquer tipo de ideologia machista. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é o viés do amor, do entendimento santo das Escrituras sagradas. Marido, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, você tem que liderar esse seu lar como Cristo lidera a igreja, se entregando por ela, servindo a ela, tratando a igreja como seu foco, como a sua prioridade. Então é isso que a Bíblia está encorajando aos homens, que você deve estar disposto a amar a sua esposa até a morte, cuidando dela como você cuida do seu corpo, cuida da sua vida, como você cuida da sua carreira, como você cuida dos seus negócios, como você cuida dos seus bens. A sua esposa deve estar muito acima disso. Essa sua liderança nesse relacionamento deve estar no viés do serviço, porque a liderança de Jesus foi nesse viés do serviço. Quando os discípulos ali de Jesus estavam brigando por liderança, brigando para ver quem era o maior, Jesus os interpelou, dizendo assim: vocês querem ser o maior? O maior deve ser aquele que serve. Quem é que é o maior? Quem está à mesa ou quem está servindo? Ora, eu sou o mestre de vocês, sou o Senhor de vocês, mas são vocês que estão à mesa e eu que estou servindo. Então Jesus começa a mudar esse viés humano, porque é muito natural uma pessoa que está investida de um cargo de liderança, num papel, numa função de liderança, achar que essa liderança deve ser exercida com poder, com dominação, e a Bíblia rechaça esse conceito. A liderança é uma função de serviço. Você deve servir a igreja, você deve servir a sua esposa dentro dessa liderança humilde e em amor. É óbvio que poder e autoridade são componentes que estão ali inseridos na chave da liderança, mas acima deles está o amor, a humildade
e o serviço. Então, é esse entendimento que a palavra de Deus evoca aos homens e às mulheres para que o relacionamento esteja equilibrado e harmonizado. E é tão interessante que ele diz aqui no versículo 26, dizendo que Jesus tinha se entregue à sua igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pura, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa. O que é isso que ele está nos ensinando aqui? Ele está usando aqui um contexto do casamento judaico, né, em que a mulher no dia do casamento, na semana do casamento, ela se separava e ela começava a ser mergulhada em banhos aromáticos ali. Então ela se lavava e logo depois ela tinha toda essa questão de investimento de aromas, de perfumes, para que ela fosse adornada, para que no dia do casamento ela estivesse linda, cheirosa, perfumada, limpa, adornada para receber o seu noivo. E Jesus está dizendo aqui que em relação à igreja, ele mesmo fez isso, não foram as madrinhas, não foi a família da noiva que fez isso, ele mesmo investiu na sua noiva. Lembra que a noiva de Cristo é a igreja, que estava manchada pelo pecado, estava suja pelo pecado, estava lá desde a queda do jardim, estava caída, e ele resgatou a sua noiva, ele comprou a sua noiva, ele redimiu a sua noiva, aquela que estava lá desprezada, caída, suja, maltrapilha, imoral, imunda. Ele investiu na sua noiva, ele purificou a sua noiva com o seu próprio sacrifício, ele santificou a sua esposa pelo derramamento do seu Espírito sobre ela, ele trouxe redenção à sua esposa, ele tornou a sua esposa digna, ele tornou a sua noiva digna, pura, linda, adornada. Ela estava caída, agora estava levantada, ela estava suja, agora estava limpa, ela estava feia, ela estava desordenada, agora ela está em ordem, adornada, limpa. Ele mesmo investiu na sua noiva. Pois bem, é dentro desse viés que ele fala: e você, marido, nesse papel de liderança que eu te incumbi, invista na sua esposa, seja o maior investidor da sua mulher, levante-a, encoraje-a, invista o que você puder, lave, santifique a sua vida em favor dela, purifique-se a si mesmo em favor dela, o que você puder fazer por ela, a faça, como eu fiz com a igreja, faça você com a sua esposa. Então note, queridos, que se há uma responsabilidade difícil talvez para a mulher, porque é difícil para qualquer pessoa, esse tema da sujeição, também é igualmente verdadeiro dizer que também a responsabilidade que está sobre o marido também é difícil, porque ele não deve amar a esposa de si mesmo da maneira que ele acha que deve amar, só colocar a comida, só fazer parte das contas, só ter uma aliança no dedo. Não, Jesus chama os maridos a exercer esse papel com amor, com integridade, com inteireza de coração, a ponto de dar a sua própria vida como Cristo fez com a sua igreja. Então, esse foi a questão do relacionamento marido e mulher.